Nunca pensei que o meu próprio filho me pudesse humilhar, mas ali estava eu, de joelhos, com uma esfregona na mão, a limpar o chão de mármore do escritório tecnológico do meu filho, à meia-noite, apenas para conseguir pagar as contas no final do mês. O trabalho em si não me importava, o que me feria era a forma como ele olhava para mim, como se eu fosse apenas mais um pedaço de lixo para ser varrido para debaixo do tapete. Naquela noite, ele riu-se com os seus amigos investidores, arrancou-me a esfregona das mãos e atirou-a para o outro lado da sala. Nem sequer sabes limpar o chão, troçou ele. Estás despedida. Riu-se como se fosse a maior piada do mundo, como se eu fosse uma piada. Eu não discuti. Não implorei. Apenas peguei no meu casaco, saí e nunca mais voltei. Mas o que ele não sabia era que a dor não destrói uma mãe como eu. Endurece-a, molda-a como o aço. Um ano depois, assinei a escritura do edifício inteiro, o mesmo onde ficava o seu escritório, agora meio vazio e desesperado por financiamento. Hoje, ele veio ter comigo, com um currículo na mão. E eu finalmente disse-lhe o que andava a guardar há um ano inteiro. Diz-me, filho. Que tal te das a limpar o chão? O edifício de vidro e aço brilhava sob as luzes de Lisboa, uma joia moderna cravada no coração do Parque das Nações. Visto de fora, parecia o símbolo perfeito do sucesso, imaculado, elegante, ambicioso. Eu conhecia cada centímetro daquele lugar melhor do que ninguém. Afinal, tinha passado os últimos 2 anos a limpar cada superfície, cada canto, cada marca de sapato caro deixada sobre o mármore polido. Eram 9 da noite quando cheguei ao edifício, como sempre. O meu turno noturno começava quando as luzes dos escritórios se apagavam e os funcionários iam para casa, para as suas famílias, para as suas vidas que não incluíam esfregar o chão até às 5 da manhã. Mas eu não me queixava. Este trabalho permitia-me estar perto do Tiago, o meu filho, embora ele preferisse fingir que não me conhecia quando os nossos caminhos se cruzavam nos corredores. Meu nome é Lídia Soares, tenho 62 anos. Sou viúva há 5 e, antes de me tornar empregada de limpeza noturna, fui professora primária durante 30 anos. Há noites em que, enquanto limpo estes escritórios modernos, recordo o cheiro dos marcadores e o som das risadas infantis que enchiam a minha sala de aula. Eram tempos diferentes, tempos em que me sentia útil, valorizada, necessária. Naquela noite em particular, algo estava diferente. As luzes do 12º andar, onde ficava o escritório da Visão Tech, a empresa do Tiago, continuavam acesas, e eu conseguia ouvir vozes e risos a filtrar-se pelas portas de vidro. Uma reunião tardia, supus. O Tiago tinha mencionado algo sobre potenciais investidores durante uma das nossas raras conversas telefônicas. Decidi começar pelos andares inferiores e deixar o 12º para o fim, na esperança de que, até lá, a reunião já tivesse terminado. Não queria interromper algo importante para ele, nunca quis ser um obstáculo no seu caminho para o sucesso que ele tanto ansiava. Enquanto arrastava o meu carrinho de limpeza pelo átrio, não pude deixar de pensar em como tinha chegado até ali. Depois da morte do Rui, o meu marido, o mundo pareceu demasiado grande e vazio. A reforma de professora não chegava para tudo, e as poupanças evaporaram-se entre despesas médicas e dívidas que o Rui tinha escondido. O Tiago tinha acabado de lançar a sua empresa e eu via a pressão nos seus olhos cada vez que falávamos de dinheiro. Foi então que tomei a decisão. Disse-lhe que queria ajudar, que podia trabalhar a tempo parcial no seu escritório, a fazer tarefas administrativas. Ele riu-se. Não com crueldade, mas com aquele riso desconfortável que ele reservava para as situações que o faziam sentir-se vulnerável. Mãe, não pode simplesmente aparecer no meu escritório. Tenho uma imagem a manter. Imagem. Essa palavra tinha se tornado o centro de todas as conversas com o meu filho. A sua imagem, a sua reputação, a sua marca pessoal, como se ele fosse um produto numa prateleira em vez de uma pessoa. Mas eu insisti, finalmente, chegamos a um acordo. Eu trabalharia no turno da noite, a limpar os escritórios. Dessa forma, poderia ajudar com as despesas e estar perto dele sem comprometer a sua imagem profissional. Ele não teria de explicar por que razão tinha contratado a sua mãe de 60 anos para um cargo administrativo. No início, pensei que era uma solução perfeita.
tinha trabalho, um propósito e estava a contribuir para o sucesso do Tiago de uma forma que ele podia aceitar. Mas, com o tempo, comecei a perceber que, para ele, eu não era sua mãe a trabalhar no edifício. Eu era simplesmente a senhora da limpeza que, por acaso, sabia o nome dele. Naquela noite, enquanto subia andar por andar, consegui ouvir que a reunião no 12º continuava animada. Decidi limpar a casa de banho do 11º andar e esperar mais um pouco. Mas então ouvi algo que me fez parar de repente. Era a voz do Tiago, vinda da escada de emergência. Ele estava a falar com alguém, provavelmente um dos investidores, e o seu tom era o que ele usava quando queria impressionar, confiante, ligeiramente presunçoso. Sim, mantemos o edifício impecável. Temos o melhor serviço de limpeza da cidade. Uma pausa, e depois uma voz desconhecida perguntou algo que não consegui distinguir. A senhora da limpeza? O Tiago riu-se. Oh, ela é só a nossa funcionária. Faz o seu trabalho e vai-se embora. Não a conheço muito bem. A esfregona escorregou-me das mãos e caiu no chão com um ruído metálico que ecoou pelo corredor vazio. Por um momento, o mundo parou. As palavras do Tiago ressoavam na minha mente como ecos numa caverna vazia. É só a nossa funcionária. 62 anos de vida, 30 de ensino, 5 de viuvez, 2 a limpar o seu edifício todas as noites, e para ele, eu era simplesmente a senhora da limpeza. Nem Lídia Soares. Nem a sua mãe. Apenas uma mulher anônima com uma esfregona. Apanhei a esfregona com as mãos a tremer e continuei a limpar, mas algo dentro de mim tinha mudado. Uma fenda pequena, mas profunda, abriu-se no meu peito, e a cada passagem da esfregona pelo chão, essa fenda tornava-se maior. Uma hora depois, quando finalmente subi ao 12º andar, a reunião ainda continuava. Através das portas de vidro, via o Tiago a gesticular animadamente em frente a um grupo de homens e mulheres bem vestidos. Decidi limpar as casas de banho e a área comum rapidamente, mantendo-me discreta. Mas o destino tinha outros planos. Eu estava a passar a esfregona perto da sala de conferências quando a porta se abriu de repente. Um homem mais velho, de fato impecável, saiu e quase tropeçou em mim. Oh, desculpe, disse instintivamente, recuando com o meu carrinho. Não se preocupe, respondeu o homem com um sorriso amável. A trabalhar até tarde, hã? Antes que eu pudesse responder, o Tiago apareceu atrás dele, e a sua expressão mudou instantaneamente quando me viu. Os seus olhos encheram-se de algo que eu reconhecia bem, vergonha. Senhor Moraes, permita-me que lhe apresente a nossa. O Tiago hesitou, e ouviu-a lutar com as palavras. Esta é a Lídia. A nossa funcionária da limpeza. A nossa funcionária da limpeza. Não a minha mãe. Não Lídia Soares. Apenas uma descrição de funções. O Sr. Moraes acenou-me cortesmente antes de se virar para o Tiago. Excelente serviço. O edifício está sempre impecável. Sim, bem, murmurou o Tiago, claramente desconfortável. Lídia, talvez pudesse terminar isto mais tarde? Estamos a meio de uma reunião importante. Havia algo no seu tom, uma dureza que eu não tinha ouvido antes, que me fez dar um passo atrás. Mas antes que eu pudesse responder, outros investidores começaram a sair da sala de conferências. Uma mulher jovem, com um blazer vermelho vivo que lhe assentava na perfeição sobre uma blusa de seda, aproximou-se de nós, os seus saltos agulha a ecoarem no mármore. Tiago, queríamos perguntar-te sobre, começou ela, mas parou quando me viu. Oh, desculpem. Não sabia que estava mais alguém aqui. Não há problema, disse o Tiago rapidamente. É só o pessoal da limpeza. Ela já estava de saída. É só o pessoal da limpeza. As palavras atingiram-me como bofetadas físicas, cada uma delas. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim. Não com um ruído dramático, mas com o silêncio terrível de algo que tinha aguentado demasiado peso durante demasiado tempo. O pessoal da limpeza? A mulher do blazer vermelho parecia confusa. Pensei que tinhas mencionado que a tua mãe. Não. O Tiago interrompeu-a bruscamente, a sua voz endurecendo. A minha mãe não trabalha aqui.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sim, naquela noite, depois de recolher os meus poucos pertences do cacifo na cave, conduzi até ao meu pequeno apartamento em Telheiras em silêncio. Não liguei o rádio. Não telefonei a ninguém. Não chorei mais. Apenas conduzi pelas ruas vazias de Lisboa, vendo as luzes da cidade a refletirem-se no para-brisas como estrelas distantes. Uma vez em casa, sentei-me à mesa da cozinha com uma chávena de chá que arrefeceu sem que eu lhe tocasse. Nas mãos, tinha o cheque da liquidação que encontrara no meu cacifo, um envelope fino com o meu nome escrito na caligrafia impessoal da contabilidade. Era dinheiro suficiente para sobreviver uns meses, se fosse cuidadosa. Suficiente para procurar outro trabalho, outro começo modesto em algum lugar onde ninguém me conhecesse como a mãe do Tiago ou a senhora da limpeza. Mas enquanto olhava para aquele cheque, algo diferente começou a crescer no meu peito. Não era raiva. A raiva era demasiado quente, demasiado destrutiva. Era algo mais frio, mais calculado. Era a determinação. Pela primeira vez em 5 anos, desde a morte do Rui, comecei a pensar no que eu queria, não no que os outros precisavam de mim. Comecei a recordar sonhos que tinha enterrado sob camadas de responsabilidade e sacrifício. Comecei a lembrar-me de quem era Lídia Soares antes de se tornar viúva, antes de se tornar mãe desesperada, antes de se tornar a mulher invisível com a esfregona. Fiquei acordada até ao amanhecer, não a limpar o chão de outra pessoa, mas a planear como construir algo meu sobre a base sólida da minha própria dignidade recuperada. Os primeiros dias depois do despedimento passaram numa névoa estranha. Levantava-me às mesmas horas, preparava o mesmo pequeno almoço, vestia a mesma roupa que usava para ir trabalhar. Mas em vez de me dirigir para o Parque das Nações, ficava em casa, a vaguear pelo meu pequeno apartamento como um fantasma que não sabia que tinha morrido. O telefone não tocou. O Tiago não ligou para pedir desculpa, para explicar, para me perguntar como eu estava. Uma parte de mim esperara, ou talvez desejara, que ele se apercebesse do que tinha feito, que a culpa o corroesse por dentro até não ter outra opção senão procurar-me. Mas o silêncio estendeu-se, dia após dia, até que deixei de me sobressaltar cada vez que a campainha do apartamento tocava. Foi na quinta-feira da segunda semana que finalmente saí de casa para algo mais do que ir ao supermercado. A Associação de Moradores de Arroios sempre foi um refúgio para mim, especialmente depois da morte do Rui. Era ali que tinha começado a fazer voluntariado, a ler para crianças pequenas aos sábados de manhã e ajudar nas aulas de alfabetização para adultos às quartas-feiras à noite. Era um trabalho que me lembrava por que razão tinha escolhido ser professora, a satisfação pura de ver a compreensão a iluminar o rosto de alguém. Naquela tarde, tinha chegado cedo para a sessão de leitura. As crianças não chegariam senão dali a 1 hora, mas eu precisava de estar num lugar que me desse um sentido de propósito, mesmo que fosse emprestado. Sentei-me numa das pequenas cadeiras de plástico azul, rodeada de livros ilustrados e cartazes com o alfabeto e, pela primeira vez em 2 semanas, senti-me quase eu mesma. Lídia? Lídia Soares? A voz fez-me levantar a vista do livro que folheava sem realmente ler. Um homem mais velho aproximava-se com um sorriso largo e familiar, embora eu tenha demorado um momento a reconhecê-lo. Mário. Levantei-me, genuinamente surpreendida. Mário Antunes. Ele mesmo, disse ele com aquela risada rouca de que me lembrava, embora com um pouco mais de cabelos brancos e um pouco menos de cabelo no geral. O Mário tinha sido o zelador do prédio onde o Rui e eu vivemos durante os nossos primeiros anos de casamento, em Alvalade. Um homem trabalhador com mãos que conseguiam arranjar qualquer coisa e uma paciência infinita para inquilinos nervosos como eu, que ligava para a manutenção cada vez que uma torneira pingava. Depois de nos mudarmos para nossa casa, tínhamos perdido o contato, mas ocasionalmente cruzávamos-nos no supermercado ou em eventos da comunidade. O que fazes por aqui? Perguntei, genuinamente curiosa. Venho 2 vezes por semana para o programa de pequenas reparações, explicou ele, apontando para o fundo da sala. Ensino os mais velhos a arranjar coisas básicas em casa, torneiras, tomadas, esse tipo de coisas. E tu? Pensei que ainda estavas a dar aulas. A pergunta inocente atingiu-me com mais força do que esperava. Reformei-me há uns anos, disse eu,
o que era tecnicamente verdade, embora deixasse de fora os detalhes complicados. Agora faço voluntariado aqui. O Mário estudou-me com aqueles olhos castanhos astutos que sempre tinham conseguido ver através das desculpas dos inquilinos. Estás bem, Lídia? Pareces, não sei, como se algo te estivesse a preocupar. E ali, no meio de uma sala cheia de cadeiras de plástico e livros para crianças, eu desabei. Não foi dramático, não foram soluços ou histeria. Apenas lágrimas silenciosas que deslizaram pelas minhas bochechas enquanto eu contava ao Mário os últimos 2 anos. Contei-lhe sobre como tinha aceitado o trabalho de limpeza para estar perto do Tiago, sobre como ele tinha agido como se eu fosse uma estranha, sobre a humilhação daquela noite em frente aos investidores. O Mário ouviu sem interromper, acenando ocasionalmente, oferecendo-me lenços de papel de uma caixa que apareceu de algures. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Sabes o que eu acho estranho? Disse ele finalmente. Que um homem que construiu uma empresa não perceba o valor do trabalho honesto. Não é isso, murmurei. É que ele tem vergonha de mim. Das minhas origens. Ele quer ser outra pessoa. Talvez, disse o Mário. Mas isso não significa que tu tenhas de desaparecer para ele se sentir confortável. As suas palavras ficaram comigo durante os dias seguintes. O Mário insistiu que nos encontrássemos para tomar um café naquela semana e, gradualmente, começamos a passar mais tempo juntos. Ele tinha histórias fascinantes sobre as suas décadas a gerir propriedades e eu descobri que tinha mais perguntas do que esperava. Como é que soubeste que querias fazer isto? Perguntei-lhe uma tarde, enquanto caminhávamos pela baixa. Não sabia, admitiu ele. Comecei porque precisava de trabalho e tinha jeito para as ferramentas. Mas com o tempo, percebi que não estava só a arranjar coisas. Estava a ajudar as pessoas a sentirem-se seguras nas suas casas. Há dignidade nisso. Dignidade. Essa palavra ressoou na minha mente durante dias. Foi o Mário que me sugeriu que considerasse a gestão de propriedades. Tens o temperamento para isso, disse-me ele. Paciência, atenção ao detalhe, capacidade para lidar com pessoas. E depois de 30 anos a ensinar, percebes como fazer as pessoas sentirem-se valorizadas. A princípio, a ideia pareceu-me absurda. A gerir propriedades? Mas o Mário começou a ensinar-me os conceitos básicos durante as nossas tardes juntos. Mostrou-me como ler contratos de arrendamento, como avaliar o estado de um edifício, como orçamentar reparações e manutenção. Não é assim tão diferente de gerir uma sala de aula, insistia ele. Só que em vez de crianças, tens inquilinos. E em vez de trabalhos de casa, tens faturas de serviços públicos. 3 semanas após o despedimento, algo inesperado chegou ao meu e-mail. O endereço do remetente não me era familiar, campus.consulting@gmail.com. O assunto dizia simplesmente, informação que lhe pode interessar. Quase o apaguei, a pensar que era spam, mas algo me fez abri-lo. Excelentíssima Senhora Soares, espero que esteja bem. O meu nome é Beatriz Campos, sou, ou melhor, era, a assistente do Tiago na Visão Tech. Estive presente na noite em que ocorreu o incidente. Tenho pensado muito nessa noite e há algo que acho que deveria saber. O edifício onde o Tiago trabalha tem alguns problemas financeiros. O proprietário atual está a considerar vender e há rumores de que vários inquilinos estão a ter dificuldades em renovar os seus contratos de arrendamento. Não tenho a certeza do porquê de lhe estar a partilhar isto, exceto que me pareceu ser uma pessoa genuinamente amável e o que aconteceu naquela noite foi muito errado. Se alguma vez quiser mais informações sobre isto, ou se simplesmente precisar de falar com alguém que viu o que realmente aconteceu, o meu número está abaixo. Com os melhores cumprimentos, Beatriz Campos. Li o e-mail 3 vezes antes de as implicações realmente se assentarem. O edifício podia estar à venda. O edifício onde o Tiago tinha o seu escritório. O edifício que eu tinha limpado todas as noites durante 2 anos, onde conhecia cada fenda no teto e cada mancha nas alcatifas. Mostrei o e-mail ao Mário nessa tarde. Interessante, murmurou ele, ajustando seus óculos de leitura. Sabes quanto é que uma coisa dessas pode custar? Não faço a mínima ideia. Provavelmente milhões. Dinheiro que eu definitivamente não tenho.
Talvez não tanto como pensas, disse o Mário lentamente. Se ele está realmente com problemas, o escritório do Dr. Nuno Valente ficava no segundo andar de um edifício de traça antiga restaurado no Chiado, o tipo de lugar que fora uma luvaria no início do século XX e agora albergava estúdios de design, cafés artesanais e pequenos escritórios de advocacia. Enquanto subia as escadas de madeira, que rangiam suavemente sob os meus pés, senti-me como se estivesse a escalar em direção a uma versão de mim mesma que ainda não conhecia completamente. O Dr. Valente revelou-se mais jovem do que eu imaginara pela sua voz ao telefone, provavelmente da idade do Tiago, mas havia algo na sua maneira de falar que me tranquilizou imediatamente. Não usava jergas legais desnecessárias nem me fazia sentir estúpida por fazer perguntas básicas. O seu fato de linho cinzento estava impecavelmente cortado, e um relógio discreto, mas claramente caro, espreitava do seu pulso quando gesticulava. Havia uma energia focada nele, uma inteligência afiada que era quase palpável. Então, disse ele depois de eu lhe ter explicado a minha situação, a senhora quer comprar o edifício onde o seu filho tem o escritório. Sei como soa, admiti, torcendo as mãos no meu colo. Como vingança ou algo do gênero. Mas não é isso. É só que, eu conheço aquele edifício. Cuidei dele durante 2 anos. E acho que posso cuidar dele melhor do que o proprietário atual. O Dr. Valente estudou-me por um momento, depois sorriu. Nos meus 5 anos a praticar direito imobiliário, já vi motivações muito piores para comprar propriedades. O conhecimento íntimo de um edifício é, na verdade, uma vantagem enorme. Durante as 2 horas seguintes, ele educou-me sobre o processo de compra de imóveis comerciais. Era mais complicado do que eu imaginara, inspeções, avaliações, análise de fluxo de caixa, termos de financiamento. Mas não impossível, especialmente, como o Dr. Valente salientou, se o vendedor estivesse motivado. O edifício está listado por 2,5 milhões de euros, disse-me ele depois de fazer algumas chamadas. Mas está no mercado há 8 meses. Isso sugere que estão dispostos a negociar. 2,5 milhões. A cifra fez-me sentir tonta por um momento, mas o Dr. Valente rapidamente me tranquilizou. Com as receitas de arrendamento que me descreveu e uma entrada de 20%, os números podiam funcionar. Especialmente se conseguirmos encontrar formas de aumentar a ocupação ou melhorar a gestão. 20%. 500 mil euros. Teria de usar as minhas poupanças da reforma, o dinheiro do seguro de vida do Rui e algo mais. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Deixe-me fazer mais algumas averiguações, disse o Dr. Valente enquanto me acompanhava até a porta. E falamos novamente na próxima semana. Naquela noite, telefonei ao Mário e contei-lhe sobre a minha reunião. 500 mil, assobiou ele do outro lado da linha. É muito dinheiro, Lídia. Eu sei. Talvez eu esteja louca. Não disse que estavas louca. Disse que era muito dinheiro. Há uma diferença. Ele fez uma pausa. O que é que o teu coração te diz? Que tenho medo. Mas também que, pela primeira vez em anos, sinto que estou a construir algo em vez de apenas sobreviver. Então vamos a isso, disse o Mário, simplesmente. Vamos a isso. Se vais fazer isto, vais precisar de ajuda. Alguém que perceba de manutenção, reparações, gestão do dia a dia. E por acaso, conheço um tipo que está semi-reformado e à procura de algo interessante para fazer. Foi assim que o Mário Antunes se tornou o meu sócio de facto antes mesmo de eu ter assinado um único papel. Durante as semanas seguintes, desenvolvemos o que generosamente chamamos de plano de negócios. O Mário tinha contactos por toda a cidade, empreiteiros, canalizadores, eletricistas, pessoas que nos podiam ajudar a manter os custos baixos enquanto melhorávamos o edifício. Eu tinha minha experiência de 30 anos a gerir pais difíceis, horários complicados e orçamentos apertados. Não é assim tão diferente, insistiu Mário enquanto revíamos os números pela 4ª vez. Os inquilinos são como os alunos. Alguns pagam a tempo, outros precisam de lembretes. Alguns cuidam dos seus espaços, outros nem por isso. A Beatriz tornou-se uma fonte inestimável de informação sobre o edifício e os seus inquilinos.
Encontrávamo-nos para tomar café uma vez por semana, e ela contava-me sobre as queixas que não eram atendidas, os problemas de manutenção que eram ignorados, a frustração crescente entre as empresas que arrendavam espaço ali. O Tiago também está com problemas, disse-me ela durante um dos nossos encontros. A empresa dele não está a crescer como ele esperava, e o dono do edifício tem estado a pressionar toda a gente para renovar os contratos por mais dinheiro. Como é que ele está? Perguntei, embora não tivesse a certeza de querer saber a resposta. Estressado. Zangado o tempo todo. Ela fez uma pausa. Acho que ele se sente culpado. Pergunta por si, às vezes. O meu coração apertou-se, mas mantive a minha expressão neutra. Pergunta por mim? Nunca diretamente. Mas faz comentários sobre o pessoal da limpeza anterior e como as coisas não estão tão limpas como antes. E no outro dia, ouviu-a perguntar à contabilidade se tinham a sua informação de contato. Uma parte de mim queria correr para ele, pedir desculpa por o ter colocado numa posição desconfortável, voltar a ser a mãe que limpava silenciosamente os erros do seu filho. Mas uma parte mais forte, uma parte que estava a crescer a cada dia, sabia que não podia fazer isso. Não outra vez. Foi em meados de novembro que o Dr. Valente me ligou com novidades. O vendedor aceitou a sua oferta, disse-me ele, e eu pude ouvir o sorriso na sua voz. 2,2 milhões. A escritura está agendada para 15 de dezembro. 2,2 milhões. Eu tinha oferecido 300 mil euros a menos do que o preço de lista, à espera que me rejeitassem. Em vez disso, tinham aceitado imediatamente. Isso significa que eles estavam mesmo desesperados para vender? Perguntei. Significa que a senhora fez uma oferta inteligente no momento certo. Parabéns, Lídia. Vai ser dona de um edifício. Naquela noite, o Mário apareceu no meu apartamento com uma garrafa de espumante barato e comida chinesa para levar. A Lídia Soares, brindou ele, levantando o seu copo de plástico. Quem é que passa de limpar o chão a ser dona dele em menos de 3 meses? Bebemos espumante morno e comemos frango agridoce enquanto planeávamos como íamos gerir a transição. O Mário ficaria encarregue da manutenção diária e das reparações. Eu ficaria com as relações com os inquilinos e as finanças. A Beatriz tinha expressado interesse em deixar o seu trabalho com o Tiago e vir trabalhar conosco como gerente de operações. Tens a certeza de que queres fazer isto? Tinha-lhe perguntado durante o nosso último café. Trabalhar para a mãe do teu chefe anterior pode ser complicado. Senhora Soares, dissera ela com um sorriso, a senhora é a única pessoa naquele escritório que alguma vez me tratou como se eu tivesse cérebro. O Tiago vê-me como uma máquina de fazer café que pode agendar reuniões. A senhora vê que eu tenho uma licenciatura em gestão de empresas e ideias sobre como fazer as coisas melhor. E se o Tiago se zangar? Que se zangue. Já estou farta de trabalhar para alguém que não valoriza nem a própria mãe. O dia da escritura foi surreal, sentada no escritório do advogado, a assinar documento atrás de documento, a transferir a maior parte das minhas poupanças de uma vida. Senti-me como se estivesse a ver outra pessoa tomar estas decisões enormes. Mas quando o Dr. Valente me entregou as chaves, um molho pesado de chaves metálicas que tilintavam quando as movi, a realidade atingiu-me. Eu era dona de um edifício. O edifício onde o Tiago tinha o seu escritório. O edifício que eu tinha limpado noite após noite, invisivelmente, humildemente. Quando vai notificar os inquilinos sobre a mudança de propriedade? Perguntou o Dr. Valente enquanto arrumávamos os documentos. Amanhã, disse eu. Quero que seja oficial antes que os rumores comecem. Naquela noite, o Mário, a Beatriz e eu sentamo-nos na minha cozinha a escrever cartas personalizadas para cada inquilino. Decidimos ser diretos, mas profissionais. Os novos proprietários apresentar-se-iam, explicariam a sua visão para melhorar o edifício e agendariam reuniões individuais para discutir quaisquer preocupações. Para o Tiago, escrevi uma carta separada. Excelentíssimo. Senhor Tiago Soares, como provavelmente sabe, o edifício na Avenida D. João II, número 4, mudou de proprietário. A Soares Gestão de Propriedades tem o prazer de informar que somos agora os proprietários e operadores desta propriedade. Valorizamos todos os nossos inquilinos e esperamos continuar a nossa relação profissional.
Por favor, agende uma reunião conosco o mais brevemente possível para discutir o seu contrato de arrendamento e quaisquer necessidades que possa ter. Atentamente, Lídia Soares, presidente. Soares Gestão. O silêncio que se seguiu estendeu-se entre nós como um abismo. O Tiago olhava para mim como se eu fosse um fantasma que aparecerá para o atormentar, os seus olhos a moverem-se entre o meu rosto e a carta que segurava nas mãos. Atrás dele, eu via o seu escritório, o mesmo espaço elegante que eu limpara tantas noites, agora desarrumado, com papéis espalhados e chávenas de café vazias. O fato caro que ele usava estava amarrotado, e uma sombra de barba por fazer escurecia-lhe o maxilar, roubando-lhe aquela aparência polida de menino de ouro que ele tanto se esforçava por manter. Como? Começou ele, mas parou, abanando a cabeça. És mesmo a nova proprietária? Sim, disse eu simplesmente. Sou a nova proprietária. Tiago afastou-se da porta, gesticulando vagamente para as cadeiras de pele preta em frente à sua secretária de mogno. Entrei no escritório que conhecia tão bem. Tinha limpado aquelas janelas com vista para o tejo centenas de vezes, tinha aspirado aquela alcatifa, tinha dado brilho àquela secretária. Mas agora, eu estava ali como algo completamente diferente. Como a sua senhoria. Quando? Perguntou ele, deixando-se cair na sua cadeira, o corpo subitamente desprovido de toda a sua arrogância habitual. Como é que conseguiste o dinheiro? Assinei a escritura ontem, disse eu, sentando-me na cadeira que estivera reservada para clientes importantes, investidores, pessoas que o Tiago considerava dignas do seu tempo. Quanto ao dinheiro, usei as minhas poupanças da reforma e o seguro de vida do teu pai. A cor fugiu-lhe do rosto. Mãe, não podes ter gasto o dinheiro todo do pai nisto. Esse dinheiro era para a tua segurança, para o teu futuro. Este asterisco é asterisco meu futuro, Tiago. Eu tinha ensaiado este momento na minha mente dezenas de vezes, mas a realidade era diferente, mais crua, mais dolorosa. Ver o meu filho, este homem que eu criara, alimentara, ensinara a andar e a falar, a lutar para processar-te a sua mãe, a mulher que ele despedira publicamente como pessoal de limpeza incompetente, controlava agora o teto sobre a sua cabeça. Por quê? Perguntou ele finalmente. É por vingança? Por que te despedi? A pergunta doeu-me mais do que eu esperava. Não por ser cruel, mas por revelar o quão pouco ele realmente me conhecia. Não, Tiago. Não é vingança. Inclinei-me para frente, mantendo a voz firme, mais suave. É porque conheço este edifício. Cuidei dele durante 2 anos. Conheço cada fenda, cada problema, cada inquilino. E posso fazer melhor. Melhor do que quê? Melhor do que esconder manchas debaixo de tapetes. Melhor do que ignorar queixas de manutenção. Melhor do que tratar as pessoas como se fossem invisíveis. Tiago encolheu-se como se eu lhe tivesse dado uma bofetada. Olha, sobre aquela noite, eu estava sob muita pressão. Os investidores, a empresa não estava a correr tão bem como eu tinha projetado. E quando te vi ali, decidiste que era mais fácil fingir que não me conhecias. Eu não sabia o que fazer. A sua voz elevou-se, mas depois controlou-se rapidamente. Eu tinha estado a falar sobre a minha imagem profissional, sobre como tinha construído esta empresa do zero, e de repente, ali estava a minha mãe, com uma esfregona. A tua mãe, que tinha estado a limpar o teu escritório de graça durante 2 anos. Não era de graça. Nós pagávamos-te. Pagavam-me o mínimo para trabalhar de noite a limpar o chão, Tiago. Eu filo porque queria estar perto de ti, porque queria ajudar. Mas tu transformaste-o em algo de que te envergonhar. Tiago ficou calado, a olhar para as mãos. Quando falou novamente, a sua voz era quase inaudível. Os investidores retiraram-se. Depois daquela noite. O quê? Depois do que aconteceu, um deles telefonou-me. Disse que qualquer homem que tratasse uma funcionária mais velha daquela maneira, especialmente em frente a clientes, não era alguém com quem eles quisessem fazer negócios. Ele levantou a vista para encontrar os meus olhos. Eles não sabiam que eras minha mãe. Mas não importou. Disseram que o meu comportamento tinha sido indesculpável. O peso desta revelação assentou entre nós.
O Tiago tinha perdido a sua oportunidade de investimento não porque me tinha despedido, mas por asterisco como asterisco me tinha despedido. E agora? Perguntei. Agora, estou a lutar para manter a empresa à tona. Perdi 3 funcionários no mês passado. Não tinha dinheiro para lhes pagar. O proprietário anterior tinha subido a renda e eu. Ele parou, olhando para mim com uma mistura de desespero e algo que podia ser orgulho ferido. Vais despejar-me? A pergunta ficou suspensa no ar. Eu podia fazê-lo. Tinha o poder legal para terminar o seu contrato de arrendamento, para o forçar a sair do edifício, para lhe tirar o escritório que tinha sido o símbolo do seu sucesso. Por um momento, imaginei como seria sentir essa satisfação. Mas sentada ali, a ver o meu filho, a vê-lo realmente pela primeira vez em anos, não vi o jovem arrogante que me tinha humilhado. Vi um homem de 33 anos que estava assustado, que tinha tomado decisões terríveis, que estava a pagar as consequências de valorizar a imagem acima da integridade. Não, disse finalmente. Não te vou despejar. O Tiago exalou, o alívio visível em todo o seu corpo. Mas, continuei, as coisas vão mudar. Este edifício vai ser operado de maneira diferente. Com respeito, profissionalismo e atenção real às necessidades de todos os inquilinos. Eu entendo, disse ele rapidamente. Qualquer coisa que precises, qualquer mudança, há mais uma coisa, Tiago. Respirei fundo, sabendo que o que estava prestes a dizer iria mudar tudo entre nós. A tua empresa está a lutar, certo? Financeiramente. Ele acenou com relutância. E quantos funcionários te restam? 2, para além de mim. E a Beatriz acabou de se demitir. Então, deixa-me fazer-te uma oferta. O Tiago olhou para mim com cautela. Que tipo de oferta? Um emprego. Na Soares Gestão de Propriedades. Um emprego? A confusão era evidente na sua voz. Que tipo de emprego? Manutenção. Limpeza. Reparações menores. O tipo de trabalho que mantém um edifício a funcionar. O choque no seu rosto teria sido cômico se não fosse tão doloroso de testemunhar. Estás a oferecer-me um emprego, de porteiro, estou a oferecer-te um trabalho honesto. Um trabalho que tem dignidade e propósito. Um trabalho que te ensinaria o que realmente significa manter algo a funcionar. O Tiago levantou-se bruscamente, começando a andar de um lado para o outro no seu escritório. Isto é inacreditável. Isto é absolutamente inacreditável. A minha própria mãe está a oferecer-me um emprego a limpar o chão. A tua própria mãe está a oferecer-te uma oportunidade de aprender o que significa trabalho real. Eu tenho uma licenciatura do MIT. Construí uma empresa de tecnologia. E essa empresa está a falir porque valorizaste a imagem acima da substância. Por que trataste as pessoas como recursos descartáveis? Por que não entendeste que o sucesso real se constrói sobre o respeito, não sobre a humilhação? Tiago parou em frente à janela, a olhar para a cidade. Eu não posso. Simplesmente não posso fazer isso. Está bem, disse eu, levantando-me. A oferta estará em aberto, se mudares de ideias. E o meu arrendamento? Honrarei o contrato existente enquanto puderes pagar. Mas, Tiago, se a tua empresa falir, e pelo que me disseste, essa é uma possibilidade real, não haverá exceções familiares. Não poderei subsidiar a tua renda por seres meu filho. Dirigi-me para a porta, depois parei. Mais uma coisa. O trabalho que te ofereci vem com um salário decente, seguro de saúde e a oportunidade de aprender um negócio que realmente funciona. Se alguma vez decidires que o teu orgulho vale menos do que o teu futuro, sabes onde me encontrar. Saí do seu escritório e fechei a porta suavemente atrás de mim. A Beatriz estava à minha espera na área da recepção com a última das suas caixas. Como correu? Perguntou ela. Como eu esperava, disse eu. Difícil. Mas necessário. Durante as semanas seguintes, observei à distância enquanto Tiago lutava com o seu orgulho e a sua realidade financeira. A Beatriz, que começara a trabalhar para mim imediatamente, tornou-se a minha janela para o drama que se desenrolava no 12º andar, mesmo sem que eu lhe pedisse.
Ele perdeu outro funcionário, informou-me ela numa segunda-feira de manhã, enquanto organizávamos os novos contratos de manutenção. E ontem, vi que ele tinha a seção de empregos do LinkedIn aberta no computador. A procurar novos funcionários, não a procurar emprego para si. Eu e o Mário, por outro lado, mergulhamos de cabeça no trabalho. Havia uma satisfação profunda em percorrer os corredores do edifício, não com uma esfregona, mas com uma prancheta. Em vez de limpar as marcas dos outros, estávamos a fazer as nossas próprias. Falamos com cada inquilino, ouvimos as suas queixas acumuladas sobre o proprietário anterior e, uma a uma, começamos a resolvê-las. A infiltração no teto do escritório de advogados do 7º andar, que tinha sido ignorada durante meses? O Mário arranjou-a numa tarde. O sistema de ar-condicionado do 6º andar, que funcionava de forma intermitente. Contratamos um técnico competente que o substituiu em 2 dias, em vez de fazer remendos. A cada problema resolvido, sentia a confiança dos inquilinos a crescer. Eles começaram a cumprimentar-me nos corredores, não com a indiferença que se reserva ao pessoal da limpeza, mas com o respeito que se dá a alguém que resolve problemas. Tiago, por sua vez, tornava-se cada vez mais um fantasma no seu próprio império em ruínas. Eu via-o ocasionalmente no átrio. Parecia mais magro, e os seus fatos, antes imaculados, pareciam agora viver permanentemente amarrotados. Havia olheiras escuras debaixo dos seus olhos, e ele caminhava com os ombros curvados, como se o peso do mundo, ou pelo menos da sua empresa falhada, estivesse sobre eles. Ele evitava o meu olhar. Uma vez, os nossos caminhos cruzaram-se à porta do elevador. Murmuramos um bom dia tenso e viajamos em silêncio até aos nossos respectivos andares, o ar pesado com tudo que não era dito. O fim chegou mais depressa do que eu esperava. Foi a Beatriz que me contou. A Visão Tech tinha declarado falência. Os 2 últimos funcionários tinham sido dispensados. Vi uma empresa de mudanças a levar as mobílias do escritório numa sexta-feira à tarde. Observei da janela do meu novo escritório no rés do chão, um espaço pequeno mais funcional que o Mário e eu tínhamos montado. Vi o Tiago a supervisionar os homens das mudanças, o seu rosto uma máscara de exaustão. Ele não me viu a observar. Naquele dia, ele não foi para casa. O seu carro permaneceu no parque de estacionamento durante todo o fim de semana. Na segunda-feira de manhã, enquanto Mário e eu revíamos os planos para as reparações pendentes na cave, ouvimos passos nas escadas. O Tiago apareceu, vestido não com o seu fato habitual, mas com calças de ganga e uma Sevilla shirt. Parecia como nos tempos da faculdade, antes de a ambição e a imagem se terem tornado tão importantes. O seu cabelo estava despenteado e ele precisava de se barbear. Mas havia algo nos seus olhos que era novo, uma ausência total de arrogância. Estava simplesmente derrotado. A oferta ainda está de pé? Perguntou ele, sem rodeios. A sua voz estava rouca. Deixei a minha prancheta e olhei-o diretamente. Tens a certeza? Isto não é um trabalho temporário até encontrares algo melhor. Se o fizeres, tens de o fazer a sério. A minha empresa fechou oficialmente na sexta-feira, disse ele, a sua voz vazia. E ontem, fui despejado do meu apartamento na Lapa porque não conseguia pagar a renda. O Mário e eu trocamos um olhar. Onde é que estás a ficar? Perguntei, a minha voz mais suave do que eu pretendia. No sofá de um amigo. Por agora. O trabalho inclui alojamento, disse eu depois de um momento. Há um pequeno apartamento no 3º andar que usávamos para rumos. O Mário e eu podemos limpá-lo, fazer algumas reparações básicas. Por que farias isso? Perguntou o Tiago, a sua voz a quebrar-se ligeiramente. Depois de tudo que... Porque és meu filho, disse eu, simplesmente. E porque toda a gente merece uma segunda oportunidade. Mesmo quando cometeram erros terríveis. O Tiago ficou em silêncio por um longo momento, o seu olhar fixo no chão de cimento. Depois, acenou lentamente, uma única lágrima a escorrer-lhe pela bochecha. Ele limpou o ar rapidamente, com as costas da mão, como se estivesse zangado consigo mesmo por aquela demonstração de fraqueza. Quando é que posso começar? O Mário aproximou-se e estendeu-lhe um par de luvas de trabalho de cabedal. Agora mesmo, disse ele com um sorriso que não era de troça, mas de acolhimento.
Temos um cano entupido no segundo andar e precisamos de toda a ajuda que pudermos ter. O Tiago pegou nas luvas. Olhou para elas por um momento, como se fossem um artefacto de um planeta estranho. Depois, calçou-as. Está bem, disse ele. Mostre-me o que fazer. Enquanto descíamos as escadas em direção ao problema do cano, senti algo que não sentia há anos. Esperança. Não a esperança de que as coisas voltassem a ser como antes, isso era impossível. Mas a esperança de que pudéssemos construir algo novo. Algo melhor. Algo baseado em respeito mútuo, em vez das expectativas silenciosas de uma mãe e da vergonha ruidosa de um filho. O Tiago tinha muito que aprender sobre trabalho duro, humildade e o valor de tratar as pessoas com dignidade. Mas, pela primeira vez em anos, ele estava disposto a aprender. E eu estava disposta a ensinar. O cano estava na casa de banho do corredor, tal como Mário previra. A água acumulava-se no lavatório, turva e mal cheirosa. O Mário abriu a sua caixa de ferramentas, um tesouro de metal e ordem, e começou a tirar o que precisávamos, um desentupidor, uma mola de canalizador, produtos químicos. Primeiro, tentamos com o desentupidor, disse ele ao Tiago. Alguma vez usaste um? O Tiago abanou a cabeça, e ouviu um lampejo da velha vergonha cruzar-lhe o rosto. Durante anos, ele tinha contratado outros para fazer qualquer trabalho manual no seu apartamento. Não tem problema, disse o Mário com paciência. Há sempre uma primeira vez para tudo. A chave é criar um vácuo firme à volta do ralo e usar movimentos curtos e fortes. Observei enquanto o Mário demonstrava a técnica, o seu corpo movendo-se com a eficiência de décadas de prática. Depois, passou o desentupidor ao Tiago. As primeiras tentativas do meu filho foram desajeitadas, salpicando água por todo o lado. Mas o Mário corrigiu-o com amabilidade. Assim, olha, disse ele, guiando as mãos do Tiago. Sente a resistência e depois empurra através dela. Após vários minutos, ouvimos o som glorioso e borbulhante da água a escoar-se finalmente. Funcionou! O Tiago soou genuinamente surpreendido e satisfeito, um sorriso a espalhar-se pelo seu rosto cansado. A primeira de muitas pequenas vitórias, disse o Mário, piscando-me o olho. Este trabalho é sobre resolver problemas, um de cada vez. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, o Mário e eu limpamos o pequeno apartamento no terceiro andar. Era pouco mais do que um estúdio, com uma pequena kitnet e uma casa de banho, mas as janelas eram grandes e tinham uma vista surpreendentemente agradável para um pequeno jardim nas traseiras. Quando Tiago viu, os seus olhos encheram-se de lágrimas novamente. É mais do que eu mereço, murmurou ele. É um começo, disse eu. O resto depende de ti. Enquanto ele se instalava, eu voltei para o meu próprio apartamento. Sentei-me à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde, meses antes, tinha olhado para o cheque da liquidação e sentido o desespero a transformar-se em determinação. Desta vez, o sentimento era diferente. Era uma mistura complexa de alívio, tristeza pelo caminho que o meu filho tivera de percorrer e uma profunda e inabalável sensação de que, apesar de tudo, tínhamos feito a coisa certa. O caminho pela frente seria longo. Reconstruir uma relação, tal como reconstruir um edifício, requer tempo, paciência e muito trabalho duro. Mas pela primeira vez, parecia que tínhamos as ferramentas certas para o trabalho.